do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Amém? Vamos ler de novo, é apenas um versículo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Aleluia, glória a Deus. Um outro dia. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias foi escrito 400 anos antes de Cristo, aproximadamente 420 anos antes de Cristo. É o último livro do Velho Testamento. Malaquias é um profeta que profetizou depois do cativeiro da Babilônia. Depois do livro do profeta Malaquias, haverá sobre a terra um período de 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio significa que, depois de Malaquias até Mateus, até o Novo Testamento, tem 400 anos em que não houve uma profecia registrada. Não houve nenhum livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse período de 400 anos, todos os livros que foram escritos, sendo atribuídos a Deus, na verdade, são apócrifos. São livros que não têm a inspiração divina. Quando Malaquias escreveu este livro aqui, um pequeno livro, Israel estava vivendo um período de frieza espiritual. Agora, eles estavam vivendo um período de frieza espiritual e iria se iniciar, um período de 400 anos de silêncio. E Malaquias, ele está depois ali de Esdras, Ester, Esdras, Neemias, cronologicamente. Então aquele período de Neemias, de Esdras, que houve um reavivamento, que o povo voltou para Jerusalém, construíram o templo, leram a palavra de Deus, fizeram um concerto, aquele período de avivamento, aquelas profecias de Ageu e Zacarias, aquele período parece que se acabou na vida deste povo. O povo, eles olharam para si mesmo e olharam para a época deles, e eles viram que Deus não estava agindo. Aos olhos deles, Deus não estava operando mais. Então este livro de Malaquias é um livro de pergunta e resposta, onde Deus ele fala assim para o povo: olha, vocês perguntam isso, mas é por causa disso. O povo estava apresentando uma oferta sem qualidade, e a oferta do povo eram animais, era a forma de adoração, uma das formas de adoração que eles tinham. O povo estava sendo infiel, o sacerdócio era um sacerdócio corrompido, já iniciava a hipocrisia na vida do povo. Então tudo isso daí fez com que eles estivessem vivendo um período de frieza espiritual. Mas essa frieza não era por culpa de Deus, mas era pelas atitudes que o povo cometia naqueles dias. E o povo estava cometendo isso daí, estava vivendo esta vida sem compromisso, sem fidelidade a Deus.
e ainda estava achando ruim de que as coisas de Deus não estivessem acontecendo na vida deles. Eles não estavam gostando disso daqui ainda. Olha só, vivemos muitas das vezes, e muitas das vezes nós sabemos que isso existe, uma vida rasa de fé cristã, uma vida rasa e um povo extremamente exigente. Um povo que quer uma igreja com toda a estrutura possível, com salas para criança, com diversas atividades e alguns até com entretenimento. Muitas das vezes são pessoas exigentes e são rasas espiritualmente, mas são exigentes, querem algo do nível máximo e muitas das vezes reclama porque as coisas não estão acontecendo. E alguns fazem comparação, por que nos nossos dias as coisas não acontecem como aconteciam na igreja primitiva? A resposta é fácil, porque não vivemos como a igreja primitiva. Se queremos ver Deus agir e operar como agia na igreja primitiva, então também nós temos que viver a maneira também como eles viviam. Aleluia, amém. Deus então, ele faz um diálogo com o povo neste livro. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus fala: eu, Senhor, não mudo. Deus falou para o povo: eu, Senhor, não mudo. Isso está no Antigo Testamento. Hebreus 13, 8, a Bíblia fala: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, olha o que o povo diz, Malaquias 3, versículo 14 e 15. O povo diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Mas agora nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Os que cometem impiedade certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Essas palavras do versículo 14 e 15 de Malaquias 3, é uma palavra dita pelo povo. Mas se você olhar no versículo 6, como eu citei aqui de Malaquias 3, Deus falou assim: eu, o Senhor, não mudo. Agora eu te faço uma pergunta: você acredita na palavra que o povo falou, ou você acredita na palavra que Deus falou? Nós acreditamos na palavra que Deus falou, e eu não mudo. Ou nós acreditamos na experiência de fracasso do povo. Hermenêutica: nunca uma experiência será uma doutrina. Nunca se faz uma doutrina através de uma experiência. Experiência não serve de base para os outros. O meu testemunho, o seu testemunho pode edificar os outros, mas não são base para criar doutrinas, ensinos bíblicos. Então, a experiência de fracasso deste povo não serve de base para a minha vida espiritual. A experiência de derrota deste povo não serve de base para a tua vida de fé. A minha e a tua vida de fé não está baseada na experiência de fracasso dos outros, nem na experiência de derrota dos outros, mas na palavra de Deus. Eu não sou, você não é, nós não somos dirigidos pelas experiências de derrota desses homens, dessas pessoas dessa época. Nós não somos guiados pelas dúvidas e pelas incredulidades dos outros. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus.
ainda Deus está sentado no trono, ainda Jesus está ao lado dele, ainda o Espírito Santo está habitando na igreja, e ele ainda opera na igreja. Se a nossa experiência, nós não estamos enxergando tanto o agir de Deus, não significa que Deus não está operando, significa que eu não estou no padrão de Deus, significa que eu não estou no nível de Deus. Não é Deus que tem que se rebaixar a mim, Ele já fez isso quando Jesus veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário. Sou eu que tenho que entrar no padrão de Deus. Amém? Você está entendendo nessa palavra? Então o que o povo falou? Nós não estamos vendo diferença. Eu vou traduzir aqui, vou comentar o que o povo estava falando. Nós não estamos vendo diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem está errado parece que está se dando bem, o povo estava falando. Nós não estamos vendo o agir de Deus como a Bíblia fala. Eles estavam querendo dizer isso. Eles estavam dizendo assim, olha, parece que nós que servimos a Deus estamos nos dando pior do que os outros que não servem. Eles estavam dizendo isso. Agora, olha só o que o Senhor falou no versículo 18 do capítulo 3. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus falou. Ou seja, Deus está respondendo para o povo. Ou seja, Deus estava querendo dizer, vocês me disseram que quem serve a Deus e quem não serve é a mesma coisa. E vocês estão dizendo que quem não serve está numa situação melhor. E Deus pegou e falou assim, mas outra vez vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você acredita nessa palavra? Você acredita nessa palavra? Porque se nós não cremos nessa palavra, não tem motivo de nós estarmos aqui no culto. Se você que está acompanhando pela internet não acredita nessa palavra, não tem por que você estar assistindo essa pregação através da internet. Ou nós cremos para ver o agir de Deus acontecer, ou então nós não cremos, não existe meio termo. O Senhor falou, ou serve ou não serve, ou é justo ou é ímpio, não tem meio termo. Não tem meio termo. A Bíblia fala, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, versículo 4. Na primeira obra que Deus fez, no primeiro dia da criação foi, Ele fez separação entre luz e trevas. Gênesis 1, versículo 4. No primeiro dia da criação, Deus separou a luz das trevas. Ou seja, o que é luz, o que é treva. Último livro da Bíblia. Último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. A palavra do Senhor fala, aquele que é injusto, pratique mais injustiça ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é justo, pratique mais justiça ainda. E aquele que é santo, se santifique mais ainda. Então no primeiro capítulo, no primeiro dia da criação, Deus falou, existe separação entre luz e trevas. Não é a mesma coisa. No último capítulo da Bíblia, Deus falou assim, olha, nos últimos tempos, a separação entre quem serve a Deus e quem não serve vai ser muito distante, vai ser visível. Então, se Deus fez isso no início, se existe essa obra a ser feita no fim, e se eu ler essa palavra, Ele está dizendo que Ele não muda. Se eu ler esta palavra, Ele está dizendo que Ele fará uma diferença. Ele manifestará uma diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que o serve e entre o que não serve. Se Deus está falando isso, você crê ou não nessa palavra? Do começo ao fim da Bíblia, do começo ao fim da Bíblia,
Então, escute o que eu vou falar para você. Não é porque as coisas não estão acontecendo em outras pessoas que não vão acontecer na tua. Não é porque nós não temos visto muitas das vezes milagres e maravilhas acontecer que significa que não vai acontecer na tua. Não é porque tem pessoas que estão sendo levadas cativa e prisioneira em tantas famílias que na tua família vai acontecer isso. Não é porque, irmãos, muitas pessoas parece que está caminhando para a perdição que isso vai acontecer na tua casa. Eu quero dizer, irmãos, que Deus, da mesma maneira que Ele operou no passado, que Ele irá operar nos últimos dias, Ele opera ainda nos nossos dias, no presente. Ele opera ainda em nossos dias. Nós temos que acreditar. E o que Malaquias falou? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Malaquias está falando a respeito de Jesus. Algumas versões falam, para vós que temeis, se levantará o sol da justiça. Se levantará o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça. Quando o sol nasce, é a maneira como nós falamos. Quando o sol nasce, quando o sol levanta, é um novo dia que acontece. A Bíblia está dizendo então, quando Jesus levanta, é um novo dia na vida das pessoas. Quando as pessoas recebem o sol da justiça, recebem um brilho do sol da justiça nelas, começa um novo dia na vida delas. Quando Jesus veio ao mundo, Ele encerrou o período de silêncio. Quando Jesus veio ao mundo, houve uma diferença entre a luz e as trevas. Quando Jesus veio ao mundo, no seu ministério, iniciou uma nova dispensação da graça. A vinda de Jesus ao mundo, Ele fez o quê? Que as pessoas se tornassem nova criatura. Então, quando Jesus ele se levanta, ele brilha em uma pessoa, significa que as trevas acabaram nessa pessoa e começou uma nova vida nela. De novo, quando Jesus brilha e se manifesta em uma pessoa, significa que o período de trevas acabou na vida da pessoa e iniciou um novo dia, uma nova vida nela. Aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É o que a palavra de Deus fala. Se Jesus, ele se levanta na vida de uma pessoa, a vida daquela pessoa irá mudar. Haverá uma diferença antes dela encontrar Cristo e uma diferença depois dela ter encontrado Cristo. Se dizemos que encontramos Cristo, mas não houve um novo nascimento, não houve uma nova vida, nós somos mentirosos. Se nós dizemos que tivemos um encontro com Cristo e vivemos em trevas, o nosso encontro não foi verdadeiro. Foi uma emoção, foi um faz de conta, porque se existe um encontro com Cristo, se o sol se levanta na minha vida, existe uma diferença entre o que eu era e o que eu sou a partir de hoje. Aleluia, aleluia. Esta é a palavra de Deus, irmãos. Esta é a palavra de Deus. Um novo dia que se levanta em nós, para nós. E há uma mudança significativa. Quando o sol se levanta, é porque a noite foi. É por isso que João, capítulo 1, versículo 5, fala que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Quando Jesus veio, Ele derrotou todo o poder das trevas na cruz do Calvário. João 12, 32, Jesus falou, quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim.
Colossenses fala que na cruz do Calvário, Ele cravou a nossa dívida que estava na mão do inimigo. Ele triunfou sobre as trevas, Ele despojou o inimigo. Ele tomou a chave da morte e do inferno, e Ele deu autoridade para mim e para você. Amém? É assim que você entende a palavra de Deus também? É assim que você entende a palavra de Deus? Quando o sol se levanta, as trevas somem. Quando você o lugar pode ser o mais escuro possível. Quando você aperta o interruptor, as trevas saem numa rapidez que é a velocidade da luz. Quando você acende, que a luz brilha, não existe mais trevas. É assim. Quando Jesus, Ele opera na vida de uma pessoa, realmente, ali vai acontecer libertação. Se tem uma coisa que Jesus opera em nós, é a libertação. É a libertação. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um fato. A obra de Jesus da cruz do Calvário na minha vida, ela traz libertação. Quando ele fala neste versículo aqui, usando esta figura, de que ele é um sol da justiça. A palavra justiça em teologia significa o seguinte: é um ato único. É um martelo de Deus que bate. Como no poder judiciário, no tribunal de júri, que o juiz bate o martelo e fala: você está absolvido, você está condenado. É um ato único do juiz. Ele bate o martelo e dá um ato de absolvição do réu. Então, justiça é um ato único de Deus. Santificação é um ato continuado, único e continuado. Mas justiça não, é um ato único de Deus. Então, quando a Bíblia fala que aquele que teme o Senhor se levantará o sol da justiça, significa ele vai se levantar e ele vai libertar. Uma manifestação de ato único de Jesus que liberta a pessoa completamente. Se quando nós convertemos a Cristo, o nosso pecado original é perdoado, que é o pecado original que veio de Adão. Então, tudo o que aconteceu de mal no mundo começou com o pecado original. Então, se a minha conversão, o pecado original é perdoado, significa que tudo que vem do mal também é eliminado, é perdoado, é cessado na minha vida. Então o sol da justiça é Jesus se levantando ao meu e ao seu favor, batendo o martelo e falando: você está livre agora. Você está liberto agora. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Se Jesus opera, existe libertação. 1 João capítulo 3, versículo 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia, aleluia. Levanta uma imagem de escultura na tua casa e você continua prisioneiro de Satanás. Levanta um altar idólatra na tua casa e você vai continuar prisioneiro das trevas. Agora deixa o sol da justiça levantar na tua vida e você será liberto hoje. Aleluia. A libertação não é quando um presidente entra no poder. Não, é quando Jesus se levanta em uma pessoa e brilha na vida de uma pessoa. Ele traz libertação e ele quebra o cativeiro. Aqui ele fala, uma outra figura que ele usa é como um bezerro preso numa estrebaria, no estábulo. Então, quando o sol nasce, a porta da estrebaria, a porta do estábulo é aberta. E este bezerro é liberto.
E ele usa essa figura representando as nossas vidas. Ou seja, ele está dizendo quando um novo dia de uma vida espiritual nascer em você, significa que as portas que te prendem serão abertas. Significa que o cativeiro vai ser quebrado. Significa que você não será mais prisioneiro, que você será livre. Aleluia! Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Se houve uma abertura de prisão, e eu escapei dessa prisão, eu vou viver um novo estilo de vida. Eu não vou viver aquela vida que eu vivia antes. Eu não vou viver aquela prática de vida que eu vivia antes. Porque a porta da prisão, daquilo que me prendia, foi aberta e agora eu estou livre. Às vezes, as pessoas pensam que que ela vai se converter e a vida dela vai ser pior. É um engano de Satanás. É um engano de Satanás. Às vezes as pessoas não querem se converter por causa dos prazeres que ela vive. Mas esses prazeres, na verdade, são prisões satânicas. São prisões das trevas na tua vida e você não percebe. Como nós falamos aqui, não é você que curte o mundo, é o mundo que curte você. O mundo, ele pega o ser humano, ele curte o ser humano, depois ele joga no pó, deixa a pessoa na sarjeta, arruinada, caída. A verdadeira libertação, Jesus, ele pega a pessoa lá no pó, e ele levanta a pessoa do monturo, do lixo, do pó, e ele faz dela uma nova criatura, e ele ainda coloca essa pessoa em um lugar de honra, de respeito, de dignidade. O Evangelho traz para a pessoa respeito, honra, dignidade, casamento sadio, família sadia, curada. É por isso que João 3 fala que aqueles que querem viver de acordo com a verdade, vêm para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Se realmente eu tive uma nova vida, a minha vida eu posso viver na luz. Porque as obras que eu vou viver, elas são de Deus na minha vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quando Jesus, em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, Jesus libertou o endemoniado de Gadareno. Uma legião de demônios naquele endemoniado. Uma legião era cerca de 10.000 soldados romanos. Havia legião que tinha 6.000, 8.000 soldados romanos. Aquilo ali era uma legião que existia naquele homem. Cerca de até 10.000 demônios que habitavam naquele homem. Jesus, ele chegou. Aquele homem vivia no sepulcro, no cemitério. As correntes não conseguiam prender. Era um homem que vivia inquieto, se cortava, gritando, nu. Quando Jesus o libertou, que as pessoas foram lá, ele não estava agora agitado, inquieto, andando. Ele estava sentado aos pés de Jesus. Ele não estava mais nu, ele estava vestido agora. Agora ele era uma outra pessoa. Ou seja, Jesus falou o que para ele? Vai para os teus, para a tua família, e fala da misericórdia de Deus na tua vida, e as grandes coisas que Deus fez por você. A operação de Jesus na vida deste homem trouxe libertação, e ele pôde testemunhar com a vida dele para a sua família. Jesus te libertou? Jesus te libertou? Amém? Se Jesus te libertou, o seu testemunho de vida faz as pessoas da tua família ir para Deus ou se afastar de Deus? Se eu me libertei, se Jesus me libertou, o meu testemunho de vida faz minha família fugir do Evangelho ou ir para o Evangelho. Ainda que não queiram ir,
falam bem ou mal do evangelho por causa da minha vida? Falam bem ou mal do evangelho por causa da tua vida? Agora, se você fala que você teve um encontro com Cristo, e se as pessoas da tua família não vão para Jesus por causa da tua casa, você precisa reconciliar com Cristo então. Você precisa, porque o que Jesus falou? Ele operou uma libertação na vida do demoniado e falou: agora você vai para a tua casa. O seu testemunho de vida vai falar que Deus ainda opera nos nossos dias. Quando Jesus falou em Atos capítulo 1 versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Jesus não falou: vocês irão testemunhar, pregar, não. A vida de vocês vai ser uma testemunha, a vida de vocês tem que ser uma mensagem, a vida de vocês tem que ser uma pregação de uma nova criatura, de uma nova vida com Cristo. Quando Jesus opera libertação na vida de uma pessoa, ele opera libertação e ele ainda tem um propósito na vida dessa pessoa. Eu e você não fomos libertos, não fomos salvos simplesmente para nós ficarmos tranquilos nessa vida, sentado, sem fazer nenhuma obra. Se Jesus não tivesse plano na minha e na tua vida, ele ia me salvar você e já levar para o céu de imediato. Se Jesus salvou a minha vida, salvou a tua, libertou a mim, libertou a você e deixou nessa terra, é porque ele tem um plano na tua vida e na minha vida. Amém? Amém? Nós fomos libertos para nós operarmos libertação na vida das pessoas. A Bíblia fala que José foi para o Egito levado, e ele foi preso ao Egito, prenderam os pés dele com grilhões. Mas ele foi liberto do Egito. Quando ele foi liberto não para dar mau testemunho, não para lançar as pessoas na prisão. Não, ele foi liberto, Deus colocou ele naquela cadeira, para através da vida dele, ele sustentar o mundo, por causa de uma fome que assolava a terra. Deus libertou José, porque ele tinha um plano especial na vida de José. Deus te libertou, porque ele tem um plano na tua vida. Amém? Amém? Jó 42, Deus apareceu para Jó, Deus curou Jó, e o plano de Deus na vida de Jó continuou. Aleluia. É por isso que Jó falou: nenhum de teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Não importa a situação que você está vivendo, se é difícil, se é prova, se é dificuldade, eu quero dizer algo para você: Deus tem um poder de tirar você dessa luta, dessa prova, e continuar o plano que Ele tem na tua vida. As tuas lutas não atrapalhem em nada o trabalhar de Deus na tua vida. As tuas provas, o teu momento de dificuldade, não atrapalha em nada o plano de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por isso que Deus, quando ele apareceu para Jó, Jó, ora pelos teus amigos. Ofereça sacrifício a favor dos teus amigos. Não é isso que você fazia no princípio, Jó? Você orava pelas pessoas, você ajudava as pessoas, você oferecia sacrifício verdadeiro a Deus. Então, Jó, você vai continuar com o mesmo propósito que eu tenho na tua vida. Aleluia. Não mude a tua caminhada por causa do erro dos outros. Não faça isso. Não mude a sua caminhada por causa do erro dos outros. Atos capítulo 5, versículo 19 e 20. Os sacerdotes prenderam os apóstolos. O anjo foi e libertou os apóstolos. Atos 5, 19 e 20. O anjo falou assim para eles: vai para o templo e fala a mensagem completa desta nova vida, deste evangelho. Vai para o templo e prega a mensagem completa. Olha só, Deus libertou esses sacerdotes, mas ele falou algo: eu estou libertando, eu vou comentar a Bíblia, eu estou libertando vocês,
porque eu quero vocês lá no templo pregando a mensagem completa. Deus, Ele tirou a mim e a você do mundo, para eu viver este estilo de vida completo. Para eu pregar esta palavra completa. Se for para pregar evangelho da prosperidade, continua na cadeia. Você pode ter certeza no que eu vou falar para você. Você pode ter certeza. Que se esses apóstolos fossem como os pilantras dos nossos dias, eles estavam até hoje lá presos. Porque Jesus não vai tirar um pilantra da cadeia para vir subir num púlpito e pregar mensagem distorcida. Se é para pregar o evangelho da prosperidade, é sinal de que você vai continuar preso ainda. Se eu e você fui liberto, nós temos que pregar não a minha, mas a mensagem dele. Pregar a mensagem dele. Atos capítulo 12, o anjo libertou Pedro, por quê? Porque Deus ainda tinha uma obra na vida de Pedro. Atos capítulo 16, um anjo foi lá, Deus operou, Paulo e Silas moveu a prisão, as cadeias se abriram, Paulo e Silas foram soltos, para quê? Porque Deus ainda tinha obra na vida deles. Deus tinha obra na vida deles. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o que eles pregaram em Malaquias, capítulo 3, de que Deus não está operando, é uma mentira. Isso é uma mentira. Deus, Ele está operando sim em nossos dias. O monte de sexta-feira agora que nós oramos, ele começou com testemunhos. O monte de sexta-feira começou com testemunhos do que Deus está operando em nossos dias. Do que Ele está agindo em nossos dias. Eu quero deixar aqui uma palavra para todos, obreiro, irmãos, deste ministério aqui de Três Lagoas, lá de Campo Grande, de Taubaté, de Goiatuba. Eu quero deixar uma palavra para você. Ore para as pessoas serem curadas. Ore para... eu estou orando na minha casa. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você colocar as mãos sobre a vida das pessoas e orar para elas serem curadas e libertas. Ore para que Deus opere as maravilhas dele na vida das pessoas. Escute o que eu estou falando. Eu sinto, irmãos, um querer de Deus em agir através de cura em nossos meios. Deus já tem operado e nós temos testemunhado isso. Deus tem operado isso já. Só que é para nós fazermos mais isso daí. Esta palavra que Deus está nos dando esta noite, não é simplesmente para eu e você termos um entendimento da Bíblia, não. É para nós vivermos essa palavra. Deus, Ele está falando... E vereis outra vez a diferença. Por que vereis outra vez? Porque Ele quer operar outra vez. Você fala, não, Deus já operou na minha vida, eu tenho um testemunho grande que aconteceu no passado. Deus está falando, eu quero operar outra vez. Não, Deus operava na igreja primitiva, Ele está falando, eu quero operar outra vez. Não, Deus operou na vida de Lutero. Não, a Bíblia está falando, Ele quer operar outra vez. Não, teve um avivamento lá de John Wesley, Ele quer fazer de novo. Ele quer agir de novo, Ele quer operar de novo. É isso que eu e você temos que entender nessa noite. Mas e se eu orar e Deus não operar? Não seja guiado pela experiência de derrota e fracasso, mas seja guiado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero perguntar aqui, quem nesta noite, você que está acompanhando pela internet, quem nesta noite vai colocar essa palavra em prática, levanta a mão. Apareceu para você orar, você ore.
Ore você. Ore. Ore para Deus curar. Nesta pandemia, nesses dias eu sinto isso, irmãos. Você percebe que Deus, Ele tem maneiras de trabalhar de forma tremenda, maravilhosa. Você percebe que muitas das vezes, irmãos, Deus Ele vai lá e manda uma onda lá de avivamento, de cura, de maravilha, de batismo com o Espírito Santo. E eu sinto, irmãos, um querer divino para agir nessa área em nosso meio. Aleluia! Aleluia! Alebachandare calabás. Aleluia! Deus quer mostrar que Ele ainda não mudou, que Ele opera em nossos dias, e Ele quer mostrar através de mim e de você. Ele quer mostrar, Deus quer mostrar que Ele opera no meio da pandemia, e Ele quer usar a minha e a tua vida para isso. Aleluia! Romanos capítulo 13, versículo 2, fala assim: a noite é passada, o dia é chegado, nos despojemos das obras das trevas e vistamos das armas da luz. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é rasté, Jesus, Ele quer brilhar em muitas pessoas, e isso é através da minha e da tua vida. Aleluia. Ele quer que nós venhamos fazer isso, e quando Ele fala que o sol da justiça está se levantando, Ele está falando: olha, eu quero que você faça coisas novas, eu quero um novo dia na tua vida, no teu ministério, eu quero que você comece uma nova etapa ministerial. Senhor, mas nós estamos na pandemia. Não, Deus não está sujeito a isso. Aleluia. Glória a Deus, é agora que precisa, irmãos, é agora, que como foi falado aqui, as pessoas estão com medo, desorientadas, perdidas, é agora, neste momento que elas estão precisando, e Deus deixou a mim e a você, para nós sermos o representante deste reino aqui na terra. Deus nos deixou como embaixadores, aleluia. Ele nos deu autoridade, Ele nos enviou no nome dEle. Nós somos enviados pelo próprio nome dEle, aleluia. Por que eu estou falando tanto assim? Porque eu quero que você entenda que Deus quer operar cura, e Deus quer usar as tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é fiel. Aleluia. Senhor, fala assim: olha, pastor, mas parece que o culto está estranho, parece que o negócio está meio travado, a gente está dando um sono. Irmãos, é culto de libertação, meu irmão. É, pastor, tem muita gente do mundo. Não, nós crentes precisamos ser libertos de muitas coisas. De muitas coisas nós precisamos ser libertos ainda. E este sol da justiça, ele veio para primeiro trazer libertação em nós, para depois nós sermos libertarmos as pessoas. Deus apareceu para Moisés, Êxodo capítulo 3, no Monte Horebe. Moisés, vai, não tenho medo. Moisés, vai, não sei falar. Moisés, vai, não, estão me procurando. Eu estou lá, eu estou com mandado de prisão lá. Moisés, vai, não vou, manda outro. Moisés, vai, Moisés, vai. Deus foi libertando Moisés do medo da fala, do medo de voltar para o Egito, do medo que não ia dar conta, do medo que não, de todos os medos Ele libertou. Quando Ele libertou, falou: agora vai lá no Egito e liberta o meu povo. Aleluia, aleluia. Presbítero Laércio, você está certo. Deus quer libertar crente de medo. Deus quer libertar. Deus quer nos libertar de algumas coisas que nos impedem de fazermos a vontade dEle. Deus quer nos libertar de algumas coisas que nos impedem, irmãos, de servirmos Ele com mais liberdade. O que a Bíblia fala? Que quando Ele libertou aqui, usando essa figura, essa ilustração,
que Ele libertou. E fala assim: e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Vocês já viram a cena, né, no pasto? A gente que aqui já viu, né? Quando o bezerro sai pulando assim, todo alegre de manhãzinha, bezerrinho novo. Aquilo ali, ele está usando essa figura, desta alegria, desse vigor, dessa nova vida, sabe, desse entusiasmo, dessa saúde. Ele está usando essa ilustração do bezerro e falando assim: olha, quando alguém é liberto, ele é assim, ele é cheio de vida, ele é cheio de alegria, ele é cheio de entusiasmo, ele é apaixonado por Deus, ele ama as pessoas, ele salta no poder do Espírito Santo, ele fala em língua, ele é diferente, ele é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre. O Eriacebe, né? Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. O povo liberto por Cristo é um povo feliz, é um povo realizado, é um povo realizado. A pessoa está fazendo lá uma campanha para receber bênção, eu não vou para lá, eu já sou realizado. Cristo me satisfaz. Vem passar aqui que você vai ver essa terapia. Não, eu não preciso disso. Cristo me satisfaz, Cristo me realiza, Cristo me completa. O Espírito Santo me enche de alegria, faz algo queimar dentro de mim, algo se move dentro de mim, eu me arrepio, eu choro de alegria, eu pulo de alegria, eu sou feliz, porque eu tenho Jesus na minha vida. Não, sabe o que é, pastor? Não vou me converter. Você sabe por quê? Porque eu gosto tanto de uma cerveja, eu gosto tanto, sabe, eu gosto tanto, meu irmão. Jesus vem lá, derrama o sangue dele, dá a vida dele por você, e você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de falar isso? Irmãos, isso não é nada, isso não é nada em comparação, meu irmão, de Cristo habitar em uma vida. Aleluia. Irmãos, ter Cristo é melhor. Aleluia. Cristo é melhor do que a bebida. Aleluia. Aleluia. Cristo é melhor do que as coisas do mundo. Que Cristo é melhor do que sexo. Cristo é melhor do que orgasmo. Cristo é melhor do que a roda de cerveja. Cristo é melhor do que tudo isso. É melhor do que tudo isso. Se você não sentiu, é porque você nunca experimentou. É porque você nunca experimentou esta vida plena do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, Jesus maravilhoso, Jesus maravilhoso, aleluia, aleluia. Não importa a dispensação que você viva, não importa a luta que você vive, ter Cristo é ter alegria no meio da luta. Carta de Paulo aos Filipenses. Paulo estava numa cadeia, uns ligado com uma corrente a um soldado, e ele escreveu uma carta para a igreja do Filipenses. Eu digo a vocês, alegrai-vos no Senhor. Aí ele escreveu de novo, novamente eu digo, alegrai-vos no Senhor. Você acha que ele estava mentindo? Ele sentiu uma alegria dentro da cadeia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, como que eu sirvo a Cristo e não consigo sentir isso? Irmãos, não tem como. Se realmente, irmãos, se realmente eu recebi o Espírito Santo, irmãos, eu posso chorar por uma luta, mas a minha vida não vai ser uma vida de choro, não. Eu posso estar chorando, gemendo por causa de um problema, mas dentro de mim existe uma paz, existe uma alegria, existe uma certeza de uma segurança eterna.
Olha a imagem desse bezerro saltando e pulando. Olha a imagem desse bezerro. É assim quem serve Jesus. Aleluia. Aleluia. Atos 3, se não me engano, Pedro e João falou: eu não tenho nenhum prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Paralítico da porta formosa levantou, e ele saiu, entrou no templo. Como que ele fez? Ele saiu saltando, ele saiu pulando de alegria, aleluia. Ou seja, se é Deus que operou essa maravilha, eu posso pular que a perna não vai quebrar. Se é Deus que operou, eu posso rodopiar aqui, que eu não vou deslocar o pé. Se é Deus realmente que operou na minha vida, aleluia, a minha vida é diferente. É por isso que eu salto, é por isso que eu pulo, é por isso que eu oro. Oração não é pagar preço, oração não é dor, oração não é algo penoso, oração é algo prazeroso. É você chegar diante do Todo-Poderoso, Ele falar com você. Você sentiu o gosto do céu, você sentiu o gosto do céu, você sentiu o cheiro de Jesus, aleluia. Mas pastor, eu ando triste, que eu estou com depressão. Crer nesta palavra, Ele manifesta na tua vida, Ele quebra essa depressão no meio. Será? Quebra, aleluia, e torna você a pessoa mais feliz da terra, aleluia, a pessoa mais feliz da terra. Neemias foi ler a palavra, Neemias capítulo 8, versículo 10, Neemias falou: a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quem é alegre tem entusiasmo para viver. Aleluia, aleluia. Porque o povo estava chorando, Neemias 8. Porque o povo sofreu tanto, viveu tanto tempo em cativeiro. O povo sofreu tanto que o povo não sabia o que era alegria. Na hora que eles ouviram a palavra, eles choraram, porque eles estavam acostumados a sofrer, estavam acostumados a chorar. Neemias teve que ensinar o povo, falou: olha, vocês têm que mudar. Vocês já saíram do cativeiro, mas a mente de vocês ainda é mente do cativeiro. A mente de vocês é mente de juízo, é mente de ira. Não é isso, não é isso. Hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, mas eu estou chorando por causa de um problema. Salmo 30, versículo 5, o Alisson leu aqui: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 118, versículo 24: este é o dia que o Senhor nos fez, nos regozijemos, nos alegremos nele. Ele fez um novo dia para mim e para você. Oh, aleluia. Filipe chegou para pregar a palavra em Samaria, Atos capítulo 8, versículo 8, e a Bíblia fala: e havia grande alegria naquela cidade, porque o Evangelho chegou lá, porque Jesus chegou ali, aleluia. Eles sentiram uma vida de alegria, então eu entendo, irmãos, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, entrega realmente a sua vida para Cristo, e você vai ver como a sua vida vai ser mudada. Você vai ver que esta palavra é a verdade, que ela se cumpre sim. Você vai ver que essas coisas que estão escritas aqui são para nós, e elas acontecem na minha e na sua vida. Entrega a tua vida para Jesus hoje, e você vai ver que um novo tempo, um novo dia vai brilhar em você. Você vai ver como as coisas serão diferentes. Às vezes o inimigo, ele quer nos prender numa depressão. Como foi orado aqui na abertura do culto, às vezes o inimigo, ele quer prender, porque ele fica te acusando, falando: olha, você não orou, você não leu a Bíblia, olha o que você fez, olha como está olha essa prova que você está passando. Irmão, repreende ele em nome de Jesus. Repreende em nome de Jesus. Em Cristo nós temos liberdade. Cristo nos libertou para que de fato nós sejamos livres.
O jugo da religião não pode me prender. O jugo de pessoas não pode me prender. Jugo de homens não pode me prender. O jugo do pecado, do sentimento de culpa, a acusação do maligno, isso não pode me prender, porque eu sou livre em Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço pela minha vida, e a dívida minha que estava na mão de Satanás, Ele rasgou e cravou na cruz. O inimigo não tem nenhum direito sobre a minha vida. É por isso que ele anda ao derredor, porque ele está longe de mim, porque o Senhor me comprou e me levou para perto dele, para a sombra do esconderijo do Altíssimo, para debaixo das asas dele. Ali eu tenho abundante amor, abundante graça, abundante misericórdia. Tudo que Deus faz, Jesus faz é com abundância, e Ele quer operar isso na minha e na tua vida. Fique em pé, eu quero orar por você.